Bom dia, galera, boa tarde e boa noite, de acordo com o horário que vocês olham esses vídeos, né? Então, galera, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, né? É um desejo meu para vocês que esteja tudo legal. Vamos dar uma olhada aqui nesse lugar aqui, né? Que as pessoas usam para fazer aniversários, tá em família, comer, piquenique, né? E tá tudo muito bem organizado, sinalizado. Nossa, que legal, né? Olha só, parece muitos campos de Alemanha, olha só, é? Parece muitos campos na Itália também. E aonde tem natureza, né? Vamos ver se a gente tem sorte de ver um esquilozinho por aqui, porque meus amigos esquilos, eles estão por aí, por cima das árvores, né? Então, devido à zoada dos carros, às vezes, das pessoas, eles mantêm um pouco em cima das árvores. Mas logo vamos ver. Eu vou mostrar aqui um parque, né, que tem, que as crianças se divertem. Depois eu vou por ali por cima ver se eu encontro umas moras, né? E vamos nessa. Que maravilha, né? Poder você andar livre, andar sem preocupação, né? Cuidar da sua saúde, respirar esse ar maravilhoso, né? Para mim é o que vale, né? O resto são detalhes. Você pode morar num lugar desse e viajar pelo mundo, né? Você mora aqui, se estabiliza aqui e logo você tem passagens baratas, né? Um dos benefícios da Europa é isso. Você gasta muito pouco se você tiver paciência, né? Para viajar pela Europa, né? Se você for uma pessoa sozinho, que trabalha, ou então tiver a sua esposa, os dois trabalham, porque às vezes as crianças você não pode estar saindo muito porque elas estudam, né? E tem tudo sua ordem, né? E as crianças também, elas não são muito adaptáveis a passar momentos meio aventura, né? Elas cansam, elas têm que comer e comer coisas variadas, então se gasta muito. Mas se você não tem filhos e um casal, pois você faz a sua estabilidade nessa cidade e daqui você pode viajar dentro da Espanha, você pode viajar, porque na verdade hoje em dia o grande lance é esse, é viajar, não é ir para um país, se estancar aí e não conhecer nada, né? É viajar. Você tem que se estabilizar num país e logo daí você viaja, deixa suas coisas trancadinhas, paga seu aluguel, né? Engraçado, eu sempre comento isso nos vídeos e acho muito engraçado que as pessoas se submetem a ir para a França e morar naquelas casinhas, naquelas coisas lá, tudo velha, transforma, né? Tem uma nova moda, né? Do minimalismo, do rústico, né? Transforma aqueles apartamentos velhos da França em história chique, né? E vem minisséries e não sei o quê. Mas às vezes numa cidade onde você conhece todo mundo, aonde você tem possibilidade de fazer isso, você não faz, né? É por isso que muita gente não cresce. Porque você tem que fazer o seguinte. A gente, por exemplo, nessa cidade aqui, poxa, aí eu moro aqui, aí eu quero alugar um apartamento, aí eu quero um melhor apartamento, caro, né? Um apartamento caro, então cada hora aparece algo. Aí eu quero um apartamento caro, e às vezes você vai para a França e se conforma com um quartinho pequenininho, com tudo, porque é um charme, é moda. Então você tem que pensar, é melhor você vir para uma cidade dessa, onde você conhece todo mundo, onde você tem como encontrar aquele emprego bom mesmo, porque não adianta você morar anos e anos aqui e não ter amizade, entendeu? Entendeu? Então é isso, não tem amizade, aí você vai ficar aqui atrapalhado, não tem amizade, não tem nada, você leva anos, não consegue um trabalho,
meus trabalhos eu consigo sempre com amigos, ó, indicou ali na hora. Minha esposa também, então quer dizer, às vezes é você que não está socializado. Aí você vai para outro lado e se dedica a morar em lugares pequenos às vezes, né? Então fica aquela coisa, né? Aí você nunca se estabiliza em lugar nenhum, porque você tem que se estabilizar. Imagina, você solteiro, você vem para essa cidade, se aluga um apartamento igual aquele lá da França, tudo velho, rústico, mas você aluga. Tem um lugarzinho onde você pode se aquecer, tem um lugarzinho na sua cama, você paga barato, você se estabiliza. E férias, meu amigo, você vai por aí, rebenta na imigração, você vai para Estados Unidos rapidinho e barato, você vai para Canadá, você vai para China, você vai para Japão, você vai para tudo quanto é lado. Mas primeiro você tem que se estabilizar. Agora, se você ficar mudando, então é complicado, porque você volta tudo do zero. Você tem que começar tudo de novo, aí você vai começar toda essa história, né? De se estabilizar, se for outro país, aprender língua, né? No caso do inglês, o inglês é chato, gente. Eu já estudei inglês. Essa é a pronúncia do M, essa é a pronúncia do N, sabe? Às vezes a palavra muda de sentido por a pronúncia do M. O M se pronuncia fechando a boca e abrindo. O N você pronuncia sem... Então é muita coisa. Aí para formar a palavra em inglês é muito fácil, né? I love you, door, né? Você pode falar que você ama, por exemplo, você ama café preto, né? Você vai falar I love you, black coffee, sabe? Aí você vai falando, é muito fácil. Eu acho que não é difícil, né? I love black coffee. Coffee, fé, né? Coffee, não é cofre, nem coffee. Coffee. Tem gente que diz coffee, é coffee, sabe? Então, amo café preto. Você vai fazendo frase, é muito fácil, sabe? Não é difícil. Se você se dedicar, não é difícil, tá? Uma pessoa que mora no lugar... eu fui pra Irlanda e entendia tudo, sabe? Entendia tudo, sabe? Eu ia no supermercado, sabia, tá? Tudinho. Às vezes os meninos que estavam... Foi uma questão de tempo, porque inglês você esquece, tá? O inglês você esquece. Então, como eu estudei um tempo, já formava frase e tudo, mas é muito chato, viu, gente? Tem palavras que por causa da pronúncia significa duas coisas. Cara, para você ser fluente e com acento no inglês é complicado, né? E se você quiser falar coffees, é só você botar o S no final e vai ser 2 cafés, né? Então é a mesma coisa do português praticamente. Se você botar o S no final, fica 2, né? Coffees, fest, né? Então aí vai ser 2. Ah, gente, vocês não conhecem. A gente é cheio de artimanha. Eu e minha esposa somos uma caixinha de surpresa, sabe? Não precisa você imigrar a lugar nenhum para você aprender uma língua. Você aprende. Quem tem dom de língua aprende até... Lá no Brasil teve um garoto que ele não tinha estudo nenhum. Ele começou a escutar o inglês no Walkman na época, né? Olha só, Walkman na época. E aprendeu. Existem muitas formas, você pode fazer frase, aí você mete os números, né? Você pode meter os números no meio da frase, e aí fica um monte é fácil. Logo, hi, em vez de hello, sabe? Não, você vai, hi, já está. Você encurta, e tem coisas que você tem que ter cuidado na hora de pedir, porque às vezes é exigência, então não cai bem. Às vezes os americanos cismam com os imigrantes, muitas das vezes pelo que eles aprendem a falar. Porque eles chegam exigindo. Então tem coisas que é pedir e tem coisas que é exigir. Então complica muito para quem está aprendendo inglês a saber o que é exigir e o que é pedir. Então os americanos eles ficam pé da vida, porque você chega para pedir um lanche, né, um hot dog, e aí você vai pedir e pede exigindo. Então muda aí um verbo, uma coisa, e você vai complicar, sabe? Então, mas eu digo para vocês, eu acho até graça.
Olha só, gente, vamos subir por aqui? Né? Então você pode jogar, meus filhos mesmo, eles não aprendem se eles não quiserem, porque a gente às vezes está conversando com eles, né? Dentro do limite em casa, e a gente faz aí uma brincadeira com eles. Aqui se fala, se você quiser, você aprende fluentemente, principalmente as crianças que são rápidas. Os adultos, eles têm que ter cada um uma técnica, tá, gente? Cada um tem que ter uma, e tem que ter cuidado na pronúncia, né? Do dos dois no final, tem que ter cuidado, porque a pronúncia às vezes diferencia a frase, tá? É muito chata essa língua, viu? Então eu tive ensinando meu filho, eu tava às vezes assim, também não sou professor desses fluentes, né? Mas eu desenrolo legal sim, né? Então é isso, gente, era isso aqui que eu tava falando, ó, um parquezinho legal, aqui eu vou trazer meus filhos. E é isso aí, se você quiser. Mas você tem que ter cuidado. Olha, nossa, cara. Olha, para você pedir café, para você pedir lanche, para você... Na verdade, nós sabemos muitas palavras em português, em inglês. O que acontece é que a gente não sabe formar frase. E se a gente for jogando com as frases, a gente daqui a pouco está fluente. Tem que ir jogando com as frases, né? Eu qualquer dia desse eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês. Claro que a minha pronúncia não vai ser das melhores por causa da minha língua. Eu tenho um problema e às vezes o por exemplo, que não sona no final, né? Você tem que ver quando tem no final. E geralmente o brasileiro tem mania de ler tudo contando com o né? Quando tem no final, não se pronuncia a Então você vai pegando essas coisinhas, vai pegando, daqui a pouco você está fluente em inglês. Olha, daqui, se você disser na sua casa assim, ó, todo mundo vai falar todo dia quando estiver dentro de casa inglês. Pronto, acabou, você acostuma, você aprende inglês estando no Brasil, em qualquer lugar. Você chega na sua casa no Brasil e diz, aqui vamos falar inglês. Acabou. Quando chegar em casa, né, você fala inglês, aí você tem que saber o que é boa noite quando você chega. Tem a galera assim, você fala boa noite, né? E também você tem que saber quando é o boa noite de que eu vou. Entendeu? Não tem essas frescuras, né? Não tem essas frescuras. Então, aí você vai pegando esses detalhes. Eu mesmo te digo, eu não moro nos Estados Unidos por um problema pessoal que eu tenho com os Estados Unidos. Não que eu tenha problema de não entrar lá, eu entro lá na hora que eu quiser, sabe? Coisas que passou no passado que me deixaram chateado. Nada de expulso de Estados Unidos, nada disso. Mas é assim. Mas eu sei, vocês estão por fora. Eu lá na Irlanda, às vezes eu me fazia que eu não estava entendendo nada. Eu fazia assim só para ver a galera, o nível... Não tinha nem... Rapaz, a galera ali vive só com tradutor. Eu estava numa fila do supermercado, o Tesco, né? E as pessoas falando mal das pessoas, porque estavam conversando em português e os irlandeses estavam reclamando atrás. Nenhum dos que estavam lá há vários tempos não sabia o que eles estavam falando, e eu sabia que eles estavam falando mal. Eu falei, olha galera, eles estão falando mal de nós aqui bem atrás. É mesmo? Por quê? Porque eles pensavam que eu não entendia nada, eu me fiz de bobo assim só para ver qual era deles. Também não menti, porque eles não me perguntavam, você entende alguma coisa? Não. Fiquei calado, né? E eles estavam falando muito mal, por quê? Porque eles estavam com pressa e o pessoal estava na fila e além disso discutindo em português e falando, né? Discutindo não, conversando em português, e isso sentou muito mal para os irlandeses. Logo eu dei uma olhada, era para me ter rasgado um palavrão, né? Mas eu sou evangélico e não quis fazer isso. Bom, pelo menos eu não sou evangélico desses religiosos, chato. Para mim tanto faz, tanto fez qual é a sua religião ou da onde você vem. Eu não sou religioso abusivo, né? Eu não invado a vida de ninguém. Até porque eu me converti aqui na Europa, então eu não tinha essa religião dentro da minha casa. E acabei me adaptando aos novos tempos e às formas daqui, né? Então, eu não sou o que você seja, não me interessa.
nem para julgar, nem para nada. É simplesmente eu conheço a verdade, e a verdade que foi apresentada para mim, de acordo com a minha situação, e eu aceito essa verdade, né? O Criador de tudo. E é isso aí, gente. Tem assuntos aí nos vídeos, né? Você pode ir por aí, qualquer dia desses, se vocês quiserem que eu faça vídeo explicando um pouco de como aprender um pouco rápido outras línguas, assim, formando frase, eu vou fazer. Se quiserem, eu não vou, sabe? Então, se não, eu até esqueço, porque eu esqueço, sabe? Eu esqueço. Eu tive fazendo cursos há muitos anos e esqueci, se esquece. O inglês se esquece, se não praticar, se esquece. Mas também, quando você está fazendo um diálogo ou está conversando, aí você lembra. Sabe, por exemplo, se eu encontro um turista aqui, começo a conversar com ele, pois eu lembro de tudo. É muito mais fácil porque está aí. Você só não lembra, sabe? E isso. E meu filho pequeno, que fala algumas coisas já, e ele está estudando, ele vai estudar na escola, né? Porque é bom. O grande não quer, mas sabe também algumas palavras. Pelo menos eles sabem se comunicar no básico, né? E isso. Porque não é a nossa prioridade. A gente mora na Europa, cara. A gente mora na Europa. Isso não é... inglês não é novidade para nós, tá? A gente mora aqui, aqui é muito comum, né? O que a gente busca é qualidade de vida. O que a gente busca é viver com liberdade, com tranquilidade. É isso que a gente busca. A gente não busca fazer parte de um contexto que a gente é maltratado, né? Que adianta você estar numa cidade grande, maravilhosa e ser maltratado, não ter direitos, não ter vida, a qualquer momento, qualquer coisa pode acontecer. Isso oxida, isso traz tristeza, isso não traz qualidade de vida, tá? Eu acho que cada um deve se conscientizar de até onde pode ir. Eu que posso viajar para vários lugares, não tenho tanta dificuldade se eu for sozinho. Eu não tenho tanta dificuldade nem de morar, que às vezes eu tenho filho nesses lugares. Eu não tenho que um filho não vai deixar de abrigar o pai. Às vezes um filho não abriga uma madrasta, mas o pai sim. Então eu posso viajar, posso estar abrigado, só que eu sou minha família. Se eu vou para o Canadá, para qualquer coisa, tenho uma filha aí, ou em qualquer lugar, Estados Unidos, se eu vou para aí, a minha filha disser, eu não quero a tua esposa, não gosto dela, pois eu não vou. Mas se eu quisesse, sabe, eu iria, estaria tranquilo. E mais, nesses países, quando você tem um filho adulto, pode documentar os pais, sabe? Se você tem um filho maior de 20 e poucos anos que nasceu lá, que tem a nacionalidade americana, automaticamente você pode pedir, solicitar a sua residência. Então, assim que tem gente que pode e não quer. Engraçado, os americanos quando vêm para cá, eles vêm loucos para conhecer a história do velho continente, né? E às vezes muitos aqui quer ir para esses lugares porque não sabe falar inglês, quer aprender, porque quer outra cultura, né? Sendo que muitas das vezes pode aprender aqui. É uma opinião minha, né? Logo, eu não sou o dono da razão, cada um tem seus sonhos e suas... Eu realmente não me importo, né, com isso. Isso eu estou comentando porque eu tenho muita gente falando lá no Facebook sobre isso. E como eu tenho que criar conteúdo, na minha cabeça fica isso, né? Sobre que tem muita gente que pergunta para mim, o que é melhor? Imigrar Estados Unidos ou imigrar Espanha, Europa? Gente, se você é amante da fauna, se você é amante da vida selvagem, Estados Unidos seria mais interessante. Mas se você ama qualidade de vida e está tranquilo, porque você chegando nos Estados Unidos, você não vai buscar lugares que têm qualidade de vida, porque se torna muito caro. Você não vai se meter no Alasca, não vai se meter em vários lugares, porque você não tem dinheiro para se manter nesses lugares. Você vai ter que chegar nos bairros pobres, nas quebradas, você vai ter que chegar, né? O rico é diferente, mas o pobre tem que visar a qualidade de vida também, porque senão ele acaba adoecendo, né? Como tem muita gente que adoece e acaba até sendo expulso, porque em alguns condados, em algumas situações, se você der gasto, chegar já dando gasto, por exemplo, você chega, quebra a perna, vai para lá,
aí tem uma conta exorbitante, isso já está no teu currículo quando você pediu o Green Card. Ou você paga toda essa conta, ou você não se legaliza, sabe? É assim, porque tudo consta lá. Vamos pegar o seu, é diferente da Espanha. A Espanha zera tudo, né? Você volta do zero, mas a Estados Unidos não, porque é um país capitalista abusivo, né? Então não dá essa chance para você. Pode acontecer casos, viu, gente? Pode acontecer casos de pessoas que passam por isso e depois se legalizam, né? É que nem aqui na Espanha, tem as suas exceções. Pô, tem gente que até hoje não tem documento aqui, né? Da minha época. E tem gente que tem. Vai de como o fiscal, as pessoas que vão pegar essa documentação, vai interpretar as coisas. Porque Estados Unidos ele vai pensar, pô, o cara tem, ou a mulher tem, uma dívida de hospital grandona, não paga, né? E na hora de legalizar vai dizer, ou você paga, ou aqui a gente não vai botar um pega para você. Sabe, por isso que eu digo, se você vai para os Estados Unidos, a primeira coisa que você tem que ter é saúde. Se você não tiver saúde, você vai se complicar para legalizar. Você pode até viver lá. O que você ganha vivendo nos Estados Unidos? Você não vai aparecer em filme, você não vai fazer nada. Simplesmente você vai olhar para aqueles arranha-céu e vai dizer, uau, que grande. Pronto. Aprendeu o inglês e depende muito de você. Você pode aprender inglês em casa, sabe? Existem muitas formas de aprender inglês. É como eu estou dizendo, com uma palavra básica você pode formar várias palavras, né? Então, é impressionante, né? Como você pode jogar, né, com as palavras. Então, se você chega num lugar desse, aí me impressionou com aquele tamanho todo, né? Porque eu sei. Aí vai olhar aquilo ali e diz, nossa, aqui é uma coisa totalmente... Você se sente uma formiguinha, anda por ali, acabou, pronto. Aí daí vem a sua realidade. Aí daí vai ser outros que vão lá se impressionar. Ou quem tem dinheiro vai lá, turista, volta. É muito fácil você se estabilizar aqui e ir passear, porque na verdade você não vai viver a história de um filme em Nova York. Você não vai. Aquilo ali é somente para quem tem, aquela vida ali não é a vida real, né? Você não vê atores na rua, você não vê, é tudo uma ilusão, tudo uma ilusão. Você vai ganhar lá o quê? O inglês que você pode estudar em qualquer lugar da Europa ou ainda da sua casa. É como eu estou dizendo, eu bato na tecla, eu conheço pessoas que é fluente no inglês e nunca foram nos Estados Unidos. Fluente no acento, fluente. Por quê? Porque fica conversando. Pô, você pode, olha, eu tenho amigos nos Estados Unidos, eu tenho muita gente. Às vezes eu estou conversando ali, desenrolando, sabe? É que eu não sou muito chegado a inglês, não. Eu estudei e tal, mas não sou. Mas eu sei que é muito complicado, às vezes, a pronúncia do M, do N, sabe? É muito complicado no final, às vezes, quando termina em E, não se pronuncia. A forma com que você bate a língua no teto da boca, né, para pronunciar certas palavras, né? Rapaz, se você não começar a aprender inglês de uma forma criativa, você vai se acostumar que nem conduzir no péssimo inglês para sempre, sabe? É como gente que conduz com uma mão, aí diz assim, poxa, eu levo anos conduzindo e sempre me vou com uma mão. Aí para a sociedade você é bom, nossa, o cara conduz só com uma mão no volante, mas não é o correto. Então você tem que ter cuidado com as palavras, que às vezes elas se tornam ofensivas por causa da pronúncia, né? Às vezes você quer pedir alguma coisa no supermercado, e você tem que sempre no final, por favor, né? Por favor. Sempre tem que ir a palavra por favor. Não tem que ir agressiva, né? Então é isso. Existe muita coisa, né? Você pode formar a frase no final, por favor. É assim. Sempre você forma uma frase, final, por favor. Então você já tem que treinar isso no cérebro. É chato, essa língua é chata. Eu não vejo nenhuma graça, sabe?
Às vezes as pessoas gostam de aprender porque, tipo, para impressionar e tal, mas não impressiona. Você chega, olha, você chega em qualquer lugar do Brasil que tem pessoas que amam essa língua, que vão conversar contigo fluentemente e que nunca nem pisaram nos Estados Unidos. Claro que nos Estados Unidos tem um problema também. Um problema não, é normal. Que tem os sotaques. Por exemplo, o sotaque da parte sul, diferente da parte norte, sabe? Também tem isso. Então complica mais ainda. Inglês é ouvido, cara. Inglês é ouvido. Inglês é ouvido. É você ouvir, porque principalmente o N e o M, se você não tiver o ouvido para distinguir, né? Você não... Man. Você tem que falar com a boca fecha e abre, né? Não é men, nen, n, porque fica um som de N e fica um som de M, né? Então é meio chatinho. Eu, graças a Deus, eu desenrolo, não tenho preocupação nenhuma, nunca vou querer morar. A gente nunca deve dizer nunca, né? Mas eu tenho, graças a Deus, facilidade se eu quisesse. Só que ficaria um pouco longe da minha esposa, porque eu teria que ir primeiro, me legalizar primeiro, para depois legalizar minha família. Mas eu tenho muita facilidade em ir para esses lugares. Não gosto não, eu sou desses que me acomodei mesmo por aqui, vou ficar tranquilo, mas eu tenho sim experiência, eu sou uma caixinha de surpresa. Tem gente que fala para mim assim, rapaz, eu te conheço antes e eu não sabia que você sabia fazer artesanato. Claro, me conhecia de igreja, de estar lá, passando por uma situação difícil, mas eu sou bastante vivido. Eu já fui em vários países que você não tem nem ideia, tá? Porque minha vida eu vou soltando devagar, eu não vou, sabe? Eu tenho um passado, então não fale besteira. Existe uma foto minha, que essa foto todo mundo pensava que era aqui. E essa foto era em um país aí bem. Então, essa foto quando foi no Facebook, uma amiga minha comentou embaixo. Pra quê, meu amigo? Perguntar, mas essa foto não é aí? Não, essa foto nunca foi aqui. Essa foto foi num parque famoso. E aí ela disse, nessa época eu tinha ido com ela pra ficar na casa dela. E ela disse, nossa, sua vinda aqui foi maravilhosa. Aí as pessoas disseram, o quê? Mas essa foto não era, sabe? Então por isso que eu tô dizendo pra você, sou uma caixinha de surpresa, cuidado. O que você conhece sobre mim talvez seja de passagem por igreja, tá por aí, de bobeira, num processo de recuperação muito doloroso que eu tive, né? Foi um processo muito doloroso de recuperação, mas eu tenho vida antes disso, né? Então é isso, galera. Fica um abraço para vocês. Vou pegar uma frutinha ali para me comer, que tem muita vitamina C. Vou pegar algumas moras por aqui e que Deus abençoe vocês aí, né? Fica um abraço.